Rapaziada, e essa agora, hein? Flamengo recebe proposta por Léo Ortiz, 100 milhões de reais de um clube europeu. Se liga só nessa notícia que o André Hernan traz pra gente. Se liga. Vamos falar do Mengão, mas de mercado da bola. Surgiu uma notícia, porque o André Hernan me contou, que Léo Ortiz interessou ao Leipzig. E aí, né, fiquei preocupada pelo torcedor flamenguista, porque é um jogador que vem sendo muito importante. Mas será que o Flamengo vai segurar esse jogador? Conta essa história pra gente, Hernan. Bom, vamos lá. O Léo Ortiz é um jogador muito valorizado no Flamengo. Hoje é um jogador de seleção, um jogador pilar do time do Felipe Luiz. E chegou essa proposta do Leipzig de 15 milhões de euros, né? Juntando fixo mais variável, mais metas e tal, bonificações, 15 milhões de euros, que dá quase 100 milhões de reais. E o Flamengo rechaçou essa oferta, né? Só que, assim, tem alguns argumentos importantes. E é legal a gente falar que teve um jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz que acho que até o PVC estava lá, que o Klopp estava. Você lembra desse jogo? O Klopp estava no Allianz. Sim, Palmeiras e Bragantino ano passado. Bragantino. Aí teve depois um jogo Palmeiras, um jogo do Flamengo que também estava, o Klopp estava junto com o Mário Gomes. Mário Gomes, Super Mário e tal, que trabalham na direção. E ali começou uma conversa, né? Em relação a essa chegada ali, uma coisa de sondagem, chega a proposta, o Flamengo rechaça. O presidente BAP e o José Boto trabalham para que não se faça esse negócio, porque não tem outro jogador no mercado com a característica do Léo Ortiz. E o Flamengo está muito feliz com o Léo Ortiz. Então, assim, é difícil imaginar que esse negócio vá sair, mesmo o Leipzig aumentando a oferta, porque o Flamengo não tem interesse em negociar o jogador. É aquela velha história. Felipe Luiz fala para o Boto, para o presidente, tá, beleza, pode vender, traz um jogador com a mesma característica. Como é que você vai buscar isso no mercado hoje? É difícil você ter jogador... O Léo Ortiz é um jogador que não faz falta no jogo. É um jogador que fez gol da vitória. Ele contribui tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ofensivamente. É um jogador que já atuou como volante de saída de bolas. Ele é zagueiro, de origem, claro. Mas é um jogador também que o Flamengo espera que esteja nas próximas convocações. Então, assim, não há motivo para você vender. O Wesley... Você tem o Varela, que você renovou e o Felipe Luiz gosta muito. Você vai no mercado e busca um cara como o Royal, que foi uma atacada do Boto assim, espetacular. Você tem como repor, você repõe a altura. O Gerson, beleza, saiu porque o cara pagou a multa, o Gerson topou, quis ir embora. Aí você traz Carrascal, você já tem o Jorginho, você traz o Saúl. Então você vai buscar alternativas. No caso do Léo, não há essa necessidade de vender e o BAP entende que é um jogador fundamental porque não tem como repor, nesse momento, a altura para o Felipe Luiz. Mas eu posso só dar um exemplo? E eu acho barato, tá? Minha opinião. Eu acho 15 de euros para o Léo Ortiz barato. Não, só vou fazer um ponto que eu não estou desconfiando da notícia. Eu estou só analisando a notícia a partir do surgimento dela. Cara, quem vendeu o Léo Ortiz para o Flamengo foi a Red Bull. Por que um ano e meio depois a Red Bull vai comprar de volta? Mas o Palmeiras fez isso com o Arthur? Fez. Por que não pode fazer? Por que não pode o... Ou será que o... Vendeu o Arthur pro Bahia, o Bahia foi pro Red Bull e depois comprou de volta? Quando foi pro Red Bull, mas não foi um ano e meio depois. E assim, outra coisa o Arthur era um jogador... Depois. Eu vou até checar, vamos lá, vamos por parte. O Arthur era um jogador jovem do Palmeiras. Era um jovem promissor. Se entendeu naquele momento que ele não ia funcionar e que fosse o Nunes no Flamengo. O Nunes, campeão do mundo de 81, nasceu na base do Flamengo, o Flamengo negociou e depois comprou de volta. Eu estou dizendo outro caso. O Léo Ortiz é um jogador confirmado na Red Bull, Bragantino. O Bragantino não queria negociar. O Bragantino tratou com ele de uma maneira a dizer, olha, a gente te garantia que se tiver proposta da Europa, você vai... Mas a gente não quer te negociar com um clube, com o Flamengo, tá? Andou. O Flamengo queria, ele queria, a Red Bull negociou com o Flamengo. Um ano e meio depois, o Leipzig, que é Red Bull, vai comprar de volta um jogador que tem 28 anos.
O Léo Ortiz tem 27, 29 anos. 29 anos para jogar na Alemanha. Então, assim, eu me dou o direito de entender que essa notícia pode ser um pouco diferente do que ela está posta. Não faz sentido a Red Bull, 1 ano e meio depois de negociar um jogador de 27 anos, contratar um jogador de 29 anos para jogar na Alemanha. Sendo que a proposta da Red Bull, normalmente, é contratar jogadores jovens para revelar jogadores jovens. Então, tem aqui alguma valorização. O Palmeiras vendeu, o Adriano Senna está ajudando aqui a gente. O Palmeiras vendeu o Arthur em 2020 e comprou em 23. Em 2020 ele tinha quantos anos? 20. Vamos ver comprou jovem. O Arthur tem hoje. A gente vai dar uma olhada. Diferente de você vender um jogador do mercado brasileiro para o mercado brasileiro, dizendo que ele queria... A proposta do Léo Ortiz era, ele queria jogar na Europa. Tá, mas quem está oferecendo para ele voltar para a Europa agora é a própria Red Bull aos 29 anos? Então, é diferente de você vender um jogador de 19, 20, 21 anos e recomprar aos 24. É o Nunes do Flamengo. Foi vendido quando era garoto, não se acreditava nele. Quando ele tinha 27, ele voltou. Ok, 25. São situações diferentes. São semelhantes, mas são diferentes. Olivia, e que falta faria o Léo Ortiz, né, se isso se concretizar, se ele deixa o Flamengo, né, o que a informação do Hernan já traz aqui, que não é a tendência que isso aconteça, mas é um jogador titular absoluto, um pilar dessa zaga aí do Flamengo, um jogador que contribui muito ofensivamente, aliás, os zagueiros do Flamengo contribuem muito, né, ele, Léo Pereira, Danilo fazem muitos gols, especialmente no jogo aéreo, que tem sido uma especialidade desse Flamengo do Felipe Luiz. Não tem nem o que dizer, nem o que falar, Léo Ortiz, cara. Pra mim, é melhor do que... Dos três ali é o melhor. Léo Ortiz. Não tem o que dizer desse jogador, cara. Eu até entendo o PVC, né? Entendo e concordo. Mas em relação ao Léo Ortiz, foi falado aí. O Flamengo queria... O próprio PVC falou. O Flamengo queria. O Léo Ortiz queria. Como que vai ficar com um jogador insatisfeito no clube? Mesmo caso do Gerson. O Zenit foi lá, pagou a multa, o Gerson queria, não tem o que fazer. Agora, o Red Bull, né, viu que o cara evoluiu ainda mais no Flamengo, que é o cara de volta. Simples assim. Não tem nada de errado, ao meu ver, nesse momento. Pode ser que tenha, mas... diante dos argumentos aí do PVC, eu não vejo nada de errado o Red Bull querer o Léo Ortiz. O que tem de errado? O cara com 29 anos, tudo bem. Para a Europa já é velho? É velho. Mas eles conhecem o Léo Ortiz. Esse é o diferencial, né? E volto a dizer, não tem nada de errado. O camarada, o jogador em questão, o Léo Ortiz, queria ir para o Flamengo. E simples assim. Só não foi o caso do Gerson porque o Flamengo não pagou multa, né? Fizeram um acordo, né? O Flamengo foi e desembolsou um valor que não foi a multa. Então, assim, não dá para entender o PVC, né? Mas em relação o buraco que o Léo Ortiz, né? Tomara que não venda, mas se caso acontecer, é muito grande, gente. É muito grande. Que zagueiro o Flamengo vai encontrar no perfil de Léo Ortiz? Não tem, cara. Não tem. Léo Ortiz, pra mim, é o melhor zagueiro, um dos melhores, para não falar besteira aqui, um dos melhores zagueiros do Brasil, certamente. Mas eu quero saber de você. O que você acha da saída de Léo Ortiz? Pra mim, fracasso. Pra mim, horrível. Eu quero saber você. Deixe sua opinião, aquele like, se inscreva, compartilha, dê o seu hype e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!